Shalom, queridos! Estamos de volta para mais um dia de leitura bíblica. Hoje, dia 9 de janeiro. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso projeto e gostaria que vocês deixassem nos comentários, ok? O parecer de vocês. E também não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal Karen à Mesa com o Pai e ativem o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade, certo? Vamos então para o Gênesis capítulo 9. Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sede frutíferos e multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós estará sobre todo animal da terra e sobre toda ave do céu, sobre tudo que se move sobre a terra, sobre todos os peixes do mar, em vossas mãos eles foram entregues. Toda coisa viva que se move será por alimento para vós. Assim como a erva verde, eu vos dei a todas as coisas. Mas a carne com a sua vida, que é o sangue dela, não comereis. Certamente, vosso sangue das vossas vidas eu requererei. Da mão de todo animal requererei, e da mão do homem, e da mão de todo irmão do homem requererei a vida do homem. Quem assim derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, pois a imagem de Deus ele o fez. E vós, sede fecundos e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço meu pacto convosco e com a vossa semente depois de vós, com toda criatura vivente que está convosco, das aves, do gado e de todo animal da terra convosco, e de todos os que saem da arca, e todo animal da terra. Eu estabelecerei o meu pacto convosco, e não será mais cortada toda a carne pelas águas de um dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: este é o sinal do pacto que fiz entre mim e vós, e toda criatura vivente que está convosco, para gerações perpétuas. Eu ponho o meu arco na nuvem, e isto será por sinal do pacto entre mim e a terra. Acontecerá, quando eu trouxer uma nuvem sobre a terra, que o arco será visto na nuvem. Eu lembrarei do meu pacto que está entre mim e vós, e toda criatura vivente de toda a carne, e as águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará na nuvem, e eu olharei para ele, para que me lembre do pacto eterno entre Deus e toda criatura vivente de toda a carne que está sobre a terra. E Deus disse a Noé: este é o sinal do pacto que eu estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. E estes são os 3 filhos de Noé, e por eles toda a terra foi coberta. Noé começou a ser lavrador e plantou uma vinha. Ele bebeu do vinho e ficou embriagado, e ele ficou desnudo dentro da sua tenda. E Cã, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou a seus 2 irmãos que estavam fora. Sem e Jafé tomaram uma capa e a puseram sobre os seus ombros e viraram para trás, e cobriram a nudez de seu pai, e as suas faces estavam viradas para trás, e eles não viram a nudez do seu pai. Noé despertou do seu vinho e soube que seu filho mais novo havia feito a ele. E ele disse: amaldiçoado seja Canaã, servo de servos ele será para seus irmãos. E ele disse: abençoado seja o Senhor de Sem, e Canaã será o seu servo. Deus alargará Jafé, e ele habitará nas tendas de Sem, e Canaã será o seu servo. Noé viveu depois do dilúvio 350 anos, e todos os dias de Noé foram 950 anos, e ele morreu. Gênesis capítulo 10. Ora, essas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e a eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate, Togar. Os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim, Dodanim.
Por estes foram divididas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo suas famílias e entre as nações. E os filhos de Cã, Cuxi e Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sabá, Avilá, Sabtá, Raamá, Sabetecá. E os filhos de Raamá, Sebá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Ele foi um caçador poderoso diante do Senhor, pelo que é dito como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E no começo do seu reino estavam Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu a Síria e edificou Nínive, a cidade de Reobote, Ir e Calá. Rezém, entre Nínive e Calá, esta mesma é uma grande cidade. Misraim gerou Ludim, e Anamim, e Leabim, e Naftuim. Patrussim, Casluim, de quem vieram os filisteus, e Caftorim. E Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Ete, o Jebuseu, e o Amorreu, e o Girgazeu, o Eveu, o Arqueu, o Sineu, o Arvadeu, o Zemareu, o Amateu, e depois as famílias dos cananeus foram espalhadas. E o termo dos cananeus era desde Sidom, quando se vai para Gerar, até Gaza, quando se vai para Sodoma e Gomorra, e Admá e Zeboim até Laza. Estes são os filhos de Cã, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras e em suas nações. A Sem também nasceram filhos, o pai de todos os filhos de Éber e o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, os filhos de Arã, Uz, Uu, Geter e Mas. Arfaxade gerou Selá e Selá gerou Éber. Éber nasceu 2 filhos. O nome de um foi Peleg, pois em seus dias foi dividida a terra. E o nome do seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou a Almodá e Selefê e Azarmavé, e Gerá, e Adorão, e Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá, Jobabe. Todos estes eram filhos de Joquitã. E sua habitação foi desde Messa, quando se vai para Cefar, um monte do leste. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações, pois estas foram as nações divididas na terra depois do dilúvio. Mateus, Novo Testamento, capítulo 9. Entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. Eis que lhe trouxeram um homem paralítico, deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. E eis que alguns dos escribas disseram consigo: Este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se, foi para a sua casa. Mas a multidão, vendo isso, maravilhava-se e glorificaram a Deus que dera tal poder aos homens. E passando Jesus dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando Jesus em casa, sentado à mesa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos:
Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os que estão enfermos. Ide, pois, e aprendei o que significa isto. Eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então vieram ter com ele os discípulos de João, dizendo: por que nós, os fariseus, jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus: podem os convidados do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Nenhum homem põe remendo novo de pano em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz pior a rotura. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas coloca-se vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam. Enquanto ele lhes dizia essas coisas, eis que chegou um certo governante e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe tua mão sobre ela e ela viverá. Levantando-se, pois, Jesus o seguiu, e também foram os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando-se por detrás dele, tocou na orla de sua veste. E ela dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. E naquela mesma hora a mulher ficou sã. Jesus, chegando na casa do governante, vendo os instrumentistas e as pessoas fazendo barulho, disse-lhes: retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dorme. E eles riram dele para o desprezar. Mas quando as pessoas foram colocadas para fora, ele entrou, a tomou pela sua mão e a menina se levantou. E a sua fama acerca disso foi por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 homens cegos, clamando e dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de nós. E quando ele chegou à casa, os homens cegos se aproximaram dele e Jesus lhes perguntou: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe: sim, Senhor. Então ele tocou nos seus olhos, dizendo: conforme a vossa fé vos seja feito. E os olhos foram abertos, e Jesus rigorosamente lhes ordenou, dizendo: vede para que nenhum homem saiba isto. Mas eles, saindo, espalharam a sua fama por toda aquela terra. Enquanto eles saíam, eis que lhe trouxeram um homem mudo, possuído por um demônio. E o demônio sendo expulso, o mudo falou. E as multidões se maravilharam, dizendo: nunca se viu algo assim em Israel. Os fariseus, porém, diziam: ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças dentre o povo. E ele, vendo as multidões, moveu-se de compaixão por elas, porque estavam exaustas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse aos seus discípulos: a seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Esdras, capítulo 9. Ora, quando estas coisas estavam feitas, os príncipes vieram até mim, dizendo: povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram das abominações dos povos das terras, a saber, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, de modo que a semente santa tem se misturado com os povos daquelas terras. Sim, a mão dos príncipes e soberanos que foram os primeiros nessa transgressão. Quando eu ouvi esta coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto.
Arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba e sentei-me atônito. Então foram reunidos a mim cada um que tremia diante das palavras do Deus de Israel por causa das transgressões daqueles que haviam sido levados embora, e sentei-me atônito até o sacrifício da tarde. Diante do sacrifício da tarde eu me levantei da minha tristeza e, tendo rasgado as minhas vestes e o meu manto, caí sobre os meus joelhos e estendi as minhas mãos ao Senhor meu Deus, e disse: Ó meu Deus, estou envergonhado e confuso ao erguer o meu rosto a ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades estão aumentadas sobre a nossa cabeça e a nossa transgressão cresceu até os céus. Desde os dias dos nossos pais, nós temos estado em uma grande transgressão até este dia. E por causa das nossas iniquidades, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, fomos entregues nas mãos dos reis da terra, à espada e ao cativeiro, e ao despojo e à confusão de rosto, como é neste dia. E agora, por um breve momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para deixar com que um remanescente nosso escapasse, para nos dar um prego no seu santo lugar, para que o nosso Deus possa alumiar os nossos olhos e nos dar um pouco de reavivamento à nossa servidão. Porque nós éramos servos, todavia o nosso Deus não nos abandonou, nem na nossa servidão, mas tem estendido a sua misericórdia a nós à vista dos reis da Pérsia, para nos dar um reavivamento, para estabelecer a casa do nosso Deus, e para reparar as suas desolações, e para nos dar uma muralha em Judá e em Jerusalém. E agora, ó Deus nosso, que diremos disto depois? Porque abandonamos os teus mandamentos, os quais tu tens ordenado pelos teus servos, os profetas, dizendo: a terra a qual vós ides possuir é uma terra imunda com a imundície dos povos da terra, mas as suas abominações, que a encheram de uma extremidade a outra com a sua impureza. Agora, portanto, não deis as vossas filhas aos filhos deles, nem tomeis as suas filhas para os vossos filhos, nem busquei a paz ou as suas riquezas para sempre, para que vós possais ser fortes e comais o bom da terra, e a deixeis por herança para os vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e por causa da nossa grande transgressão, vendo que tu, nosso Deus, tem nos castigado menos do que merecem as nossas iniquidades e tem nos concedido tamanho livramento como este, deveríamos voltar a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Não ficarias tu irado conosco até teres nós consumido, de modo que não haveria remanescente nem quem escapasse? Ó Senhor Deus de Israel, tu és reto, porque nós permanecemos ainda escapos, como é neste dia. Eis que estamos diante de ti em nossas transgressões, porquanto não podemos, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Amém? Então nós vimos aqui em Gênesis, que o Senhor faz uma aliança conosco, faz um pacto, e ele coloca o sinal da sua fidelidade, da sua aliança nos céus. Isso quer dizer que há uma marca, há um sinal da fidelidade do Senhor e da sua aliança sobre as nossas vidas. E aí em Mateus nós percebemos que essa fidelidade desse pacto da aliança do Senhor, ela é para todos, porque Jesus disse que ele não veio para chamar aqueles que já são justos, perfeitos, curados, mas veio chamar o pecador ao arrependimento. E aí nós vemos em Esdras, que o povo, mesmo tendo recebido tão grande bênção para edificar a casa do Senhor, ainda assim permitiu uma contaminação.
mas a misericórdia do Senhor é sobre tudo, sempre. Então vamos orar? Pai Santo, bendito, fiel, maravilhoso, nós te damos graças neste dia pelo teu amor, pela tua misericórdia e clamamos que o Senhor nos ajude a fazer as escolhas corretas, Pai, a caminhar na tua direção, de modo que a sua misericórdia seja sempre sobre nós, mas que acima de tudo, Pai, a sua aliança, o pacto que o Senhor tem conosco seja honrado da nossa parte, porque sabemos que pela tua fidelidade ele será sempre honrado pelo Senhor. Nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Shalom.